Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria de hoje, nós vamos falar sobre simetria. É um conteúdo que, se eu não me engano, vocês já viram também na aula de artes, tá? E nós vamos falar sobre tipos de simetria, como construir uma figura a partir de um eixo simétrico, que também é o conteúdo da nossa avaliação, tá bom? Então, preste atenção aí. Nossa avaliação de geometria, ela acontece no dia 10 de dezembro. Então, na semana que vem e na outra, nós estaremos aí finalizando o conteúdo para poder fazer a revisão. Estamos na reta final, preciso da colaboração de vocês para prestar atenção, estudar bastante, para que a gente termine aí esse ano letivo, né? Que foi todo, não vamos dizer que foi um ano letivo difícil, né? Que nós conseguimos superar, estamos com saúde, graças a Deus. Aconteceram algumas coisas realmente tristes, né? Não só no país, mas às vezes perdemos alguns entes queridos aí por conta desse vírus ou por conta de outras coisas, mas estamos aqui, temos que agradecer, né, toda a oportunidade, a gente, como eu sempre falo com vocês, a gente ter conseguido superar algumas dificuldades nessa aula à distância, e é só a gente rezar agradecendo, e se Deus quiser, ano que vem estaremos juntos, tá? Se não for junto na parte física, pelo menos aqui a gente consegue ter um pouco de contato. Mas se Deus quiser, estaremos juntos na sala de aula, tá bom? Vamos lá na página 161. Tudo bem, minha linda? Nós vamos... Deixa eu colocar aqui... Eita. A página para a gente fazer. No módulo 4. Só um minutinho. Oi, página 161, vou compartilhar aqui. Ainda temos colegas chegando, mas já vou adiantar. Como eu falei, talvez na última aula a gente também utilize para fazer as atividades de geometria, tá bom? Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar a tela. Página 161. Tipos de simetria. Nós temos a simetria de reflexão. Alguém gostaria de ler o que se trata a simetria de reflexão antes de eu explicar? Eu. Pode ler, por favor. Simetria de reflexão. Você sabia que algumas espécies de caranguejo têm garras de tamanhos diferentes? Essa é uma característica exclusiva de alguns machos, pois as fêmeas de qualquer espécie de caranguejo têm sempre garras do mesmo tamanho. Observe a representação de um caranguejo macho e de um caranguejo fêmea de certa espécie que apresenta essa característica. Continua? Pode continuar. Se dobramos a figura que representa o caranguejo fêmea pela reta e as duas partes coincidem, nesse caso dizemos que a figura tem simetria de reflexão ou simetria axial, ou simplesmente que a figura é simétrica e a reta é o eixo da simetria. Já na figura que representa o caranguejo macho, não é possível traçarmos uma reta dobrando a figura sobre ela e as duas partes coincidirem. Desse modo, dizemos que essa figura não é simétrica. Algumas figuras têm mais de um eixo de simetria. Veja outros exemplos de figuras simétricas. Continua? Pode continuar, só um minutinho. A simetria, gente, de reflexão, ou a simetria axial, né, que também é chamada, é como se fosse a do espelho,
né, ela reflete aquela imagem, sempre do lado oposto. Quando a gente olha no espelho, a gente está vendo o nosso reflexo, estamos vendo o nosso lado oposto. Então, toda vez que tiver uma figura, como esses 3 exemplos aqui, tá vendo? Como se fosse uma reflexão, como se fosse um espelho, nós chamamos de simetria de reflexão. O eixo de simetria é quando nós temos um ponto fixo no centro da figura, tá? E ele divide essa figura em várias partes iguais. Então, vamos ler e pode continuar. Quantos eixos de simetria há em um quadrado? Em alguns casos, a reta e pode representar o eixo de simetria entre 2 figuras de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Nesse caso, se fizermos uma dobra ao longo do eixo, as 2 figuras coincidirão. Então, olha só, como eu falei para vocês, né? Quando a gente for desenhar uma simetria de reflexão, nós temos que desenhar a figura do lado oposto, não exatamente igual, como se a gente estivesse vendo no espelho. E respondendo essa pergunta aí, coloca lápis para mim, por favor. Quantos eixos de simetria há em um quadrado? Coloca aí 4. 4 eixos. Quem quiser desenhar aí um quadrado, para poder verificar o eixo de simetria, que aqui com a canetinha não fica perfeito, né? Mas tem um ponto fixo. O quadrado nós podemos traçar o eixo de simetria ao meio, na vertical, na horizontal. E como o quadrado tem lados iguais, a gente também pode traçar a simetria na diagonal. Francis, Oi, amor. Lívia tá pedindo para você liberar a entrada dela. Ah, só um minutinho, porque eu não ouvi o barulho, peraí. Bom dia, Lívia. Não tinha ouvido aqui o barulho. Ó, estamos na página 161, começamos a falar sobre simetria. Estamos falando sobre a simetria de reflexão. É uma simetria, só um minutinho, tem mais alguém chegando. É uma simetria onde nós vimos, exemplo, quando a gente se olha no espelho, é uma simetria de reflexão, porque nós estamos vendo o nosso reflexo do lado oposto. Aí eu respondi essa pergunta: quantos eixos de simetria há em um quadrado? São 4 eixos. Nós temos aqui um ponto fixo. Desenhei um quadrado, coloquei um ponto fixo aqui no meio. Então, eu posso dividir esse quadrado na vertical, na horizontal e nas diagonais também. Vamos falar agora sobre simetria de rotação. Tem alguém que queira ler? A simetria de rotação. Eu, tia. Pode ler, por favor, em voz alta. Tá bom. Simetria de rotação. Semáfora é a forma de sinalização baseada no ângulo entre 2 bandeiras coloridas. Essa técnica é usada, por exemplo, por escoteiros na qual posição das bandeiras representa uma letra, um número ou um sinal de serviço. A partir do sinal de pronto, em que 2 bandeiras estão posicionadas juntas e apontadas para baixo, o sinalizador deve girar a bandeira em torno do ponto O, vezes exemplos representação das letras B, D e F, ou os números 2, 4 e 6 no esquema a seguir. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui. Ó, tem alguém com. Desligou? Olha só. A simetria de rotação, gente, é quando acontece, por exemplo, uma rotatória, tá? Quando a figura, ela gira, ela muda a sua posição.
Aqui, ó. No caso desse losango aqui. Estão vendo? Ele estava nessa posição. Na segunda figura, ele teve uma rotatória assim. Na terceira figura, mais uma rotatória para o outro lado. Na quarta figura, mais um pedacinho. Ele foi andando ângulos de 90 graus, né? Até ele retornar ao lugar que ele começou. Quando nós temos uma figura e ela vai girando, mudando de lugar, né? Nós chamamos de simetria de rotação. Ela teve aí uma rotatória, ela girou. A simetria de reflexão, a figura ela está do mesmo lugar, sendo refletida do lado oposto. A simetria de rotação, a figura ela girou, ela pode virar de cabeça para baixo, tá? A rotação ela pode acontecer no sentido horário, girando para a direita, ou no sentido anti-horário, quando ela gira para a esquerda, ok? Então, simetria de rotação é a transformação na qual uma imagem é obtida ao girar uma figura em torno de um ponto, seguindo um ângulo no sentido horário ou anti-horário. Outro tipo de simetria é a simetria de translação. Mas só uma observação sobre a rotação. Na rotação, como ela vai girar, ela vai modificar também, não vai modificar a forma, lógico, né? Mas ela vai modificar aí, girando para a direita ou para a esquerda. Vamos falar sobre a simetria de translação na página 163. Pode ler aí para mim, por favor. Alguém para ler? Pode ler de novo? Vamos lá. Simetria de translação. Observe as figuras representadas na malha quadriculada ao lado. Considerando o lado do quadrado da malha como unidade de medida comprimento, note que a figura B foi obtida deslocando-se a figura A 8 unidades, distância para direito, sentido horizontalmente, direção. Chamamos esse movimento de translação, e assim dizemos que essas figuras são simétricas por translação. Simetria de translação é a transformação na qual uma imagem é obtida deslocando-se uma figura por certa distância. Segundo a direção é um sentido. Você pode puxar para baixo? Obrigada. Segunda direção é um sentido mantendo sua forma e seu tamanho. Simetria no plano cartesiano. Só um minutinho. Então, olha só, a simetria de translação, a figura ela não gira. Ela apenas modifica de lugar. Exemplo, ela pode andar, vamos dizer assim, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Vou ler de novo. Simetria de translação é a transformação na qual uma imagem é obtida deslocando-se uma figura a certa distância. Ela não muda o seu tamanho nem a sua forma, tá? Ela fica exatamente do jeito que ela estava, ela não gira de cabeça para baixo, tá? Ela não muda a sua posição, ela apenas vai mudar, vai se deslocar. Ela pode andar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, para cima ou para baixo, ok? Essa parte de simetria no plano cartesiano, não vamos falar sobre isso agora, tá? Porque, assim, quando a gente for desenhar no plano cartesiano qualquer figura, vamos dar uma olhadinha aí na página 164. Só um minuto. Nós temos o polígono, esse primeiro polígono aqui.
Polígono 1, né? Se eu quero desenhar ele do outro lado, eu teria que modificar os valores das suas coordenadas. É como se fosse, quando eu desenho ele do lado esquerdo, nesse polígono 2 aqui, acontece uma simetria de reflexão. Ele está sendo refletido em outro lado, como se fosse no espelho. Ok? Aqui também é a mesma coisa. O polígono 4 é a reflexão do polígono 3. Mas nós não vamos trabalhar essa parte de simetria no plano cartesiano. Nós vamos falar apenas sobre simetria de reflexão, rotação e translação. Então, vamos fazer aqui a página 165. Só um minutinho. Assinale com o X as figuras em que o eixo que o E é o eixo de simetria. Lembrando que o eixo de simetria, ele divide, né, a figura aí em duas partes iguais opostas. Então, quais dessas três figuras acontece o eixo de simetria? Onde está sendo dividida em duas partes iguais. A borboleta. A borboleta. A borboleta, muito bem. E o vaso. E o vaso. Isso aí. Porque a letra B, o carro não está dividido em duas partes iguais, né? A borboleta sim, e o vaso também. Então, lá na nossa avaliação, se eu colocar figuras, você também vai assinalar aonde acontece ou aonde não acontece o eixo de simetria. Bem fácil, né? Sim. Vamos lá. Observe como Fernanda desenhou em uma malha quadriculada a simetria de uma figura em relação ao eixo E. Tá vendo o que acontece aqui? Uma reflexão. Ela tinha essa figura, quando ela terminou de desenhar, foi como se ficasse do lado oposto, tá vendo? Quando a gente desenha, a figura tem que ficar do mesmo tamanho, tá? Não é para desenhar figura menor, não. Então, aqui aconteceu a simetria de quê? De reflexão. Escreve aí para mim. Apesar da questão não ter perguntado, é bom a gente analisar. Então, ó, o tipo de simetria é simetria de reflexão. A figura foi refletida do outro lado. Aí, agora, nós temos que fazer a mesma coisa com essas outras figuras aí. Desenhar a figura do outro lado. Vou fazer esse primeiro aqui, nós vamos marcar os pontos, né? Para a gente poder fazer direitinho. Ó, nós vamos começar a desenhar a reflexão. Então, nós temos esse ponto aqui, tá vendo? Ó. Aí, vamos começar dele, 2 quadradinhos para cá. 1 quadradinho. Tá vendo? Estou desenhando do lado oposto. Aí vai subir aqui. Nós temos que desenhar do lado oposto. Não ficou tão perfeito. Vou até colocar mais fininha a linhazinha para poder desenhar. Você tem que desenhar do lado oposto, tá? Não esquece. 5 minutinhos para você tentar desenhar a parte simétrica aqui dessas duas figuras. Só você marcar os pontinhos. Ó, ela começa aqui.
Termina aqui, tá vendo os pontos? Aí tem outro pontinho aqui, um aqui, a pontinha. Aí é só ligar esses pontos, né? Aqui, ó, um, dois, um, dois. Só ligar esses pontinhos. Quatro minutinhos aí para você poder desenhar essas figuras do lado simétrico, utilizando o tipo de reflexão, como se você estivesse vendo essa figura no espelho. Vamos lá, 3 minutinhos para terminar de desenhar. Dois minutinhos para terminar o desenho. Alguma pergunta, gente? Professora? Hum. Não, só para avisar se você não viu, já tem um tempo, mas eu cheguei aqui na aula, é Daniel. Não, eu vi sim, quando você chegou, aparece seu nomezinho. Tá. Vamos lá? Ó, vamos lá aqui. Desenhando aí a figura na parte simétrica. Fica dessa forma. A outra também. Aqui.
Vamos lá. Espera aí que aqui... Deixa eu apagar aqui esse pontinho que eu desenhei errado. Daqui ele vai para outra parte. Esqueci de botar o outro pontinho. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar. Foi? Vamos para a página 166, para a gente fazer mais um desenho aí simétrico. Lembrando que na nossa avaliação, vocês não vão precisar fazer o desenho simétrico. Já vai ter os desenhos lá para que vocês possam marcar as opções. O que vocês precisam saber é os tipos de simetria. Quando é de reflexão, quando é rotação, quando é translação. Assim que a gente terminar todo o conteúdo, nós vamos fazer o exercício de fixação no caderno para vocês que vocês possam ter uma noção de como vai estar sendo cobrado na prova, tá bom? Na malha quadriculada de cada item, desenhe uma figura simétrica apresentada por simetria de translação, no sentido da esquerda para a direita, e 7 unidades de distância, considerando o lado do quadradinho como uma unidade de comprimento. Na simetria de translação, a figura a gente vai desenhar na mesma posição, no mesmo tamanho, só que um pouquinho para a direita. São 7 quadradinhos para a direita, né? Tá escrito aqui. Então, vamos contar aqui. A figura começou nesse ponto. Então, vamos contar 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o ponto fica aqui agora para a gente começar a desenhar a figura. Nós temos que desenhar exatamente igual, né? Então, são 2 quadradinhos aqui, mais 2 para cima. Na verdade, é do ponto que ela parou. Peraí. Senão vai ficar muito apertadinho. Deixa eu botar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Então, vamos lá. Aqui que vai começar aí, né? 2 para cima, 2 para o lado, 2 para cima de novo, mais 2 para cá. Aí desce 2 quadradinhos, sobe mais 2. Aí nós temos 3 aqui. E nós temos mais 2 para finalizar aqui.
Ficou tão perfeito que eu estou sem régua, na canetinha no computador é mais difícil. Vou colocar aqui o ponto para que vocês possam desenhar sozinho. Ô, professora, Oi? essa imagem que a gente fez na A, não era para ser ao contrário? Não, aqui é simetria de translação. Quando é simetria de translação, a gente não desenha ao contrário. Só se fosse de reflexão. Na número 2, nós fizemos a de reflexão. Essa é de translação. A gente desenha na mesma posição, só que um pouquinho mais para a direita. Ah, tá, obrigado. Vamos lá, vou colocar o ponto que nós vamos começar aqui. Por exemplo, esse aqui são 7 para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele começa aqui. Aí, você vai desenhar esse pontinho. É o mesmo daqui. Você vai fazer a figura a partir daqui. Aí, você vai desenhar para cá e para lá, tá? 4 minutinhos aí para poder fazer o número 3. Vamos lá. 3 minutinhos aí para finalizar. Foi? Vamos lá. São 4 quadradinhos para cá na diagonal, até essa pontinha. Mais 2 para cima. Mais 4 para cá. 2 para baixo. 2 na diagonal. Fechou. 2 minutinhos aí para copiar.
Vamos lá. Foi? Todo mundo já copiou? Essa parte aí de arte com simetria, vamos fazer em outra hora, porque tem que pintar, tem que ter lápis de cor, tá? Pode ficar até para casa se quiser, essa parte aqui de baixo, ó, para você pintar. Exatamente do jeito que está aqui, para poder fechar a figura. Vamos para a página 167. Foi? Em cada item, determine qual é o tipo de simetria. Lembrando que nós temos 3, tá? Para quem esqueceu, nós temos o de reflexão, nós temos a simetria de translação e a de rotação, quando a figura ela girou, né? Então vamos lá, na letra A, o que vocês acham? É de reflexão, ela está Reflexão. Reflexão. reflexão, ela foi refletida, né? Como se estivesse no espelho. A letra B não mudou de posição. Então, quando não muda de posição, quando não muda de posição, né? Qual é o tipo de simetria? Translação. Rotação. Translação. Quando ela apenas se desloca. Ela foi um pouquinho para a direita. Então, é translação. Quando a figura ela não modifica, né? Não está do lado oposto, nem girou, é simetria de translação. A letra C, Rotação. 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 Ela girou no sentido horário, né? Ela deu uma giradinha assim para cá, igual quando a gente às vezes tira foto e tem lá para editar, para girar a figura, é a simetria de rotação. Na letra D, Reflexão. reflexão, muito bem. Na letra E, Translação. 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 Na letra F, Reflexão. Rotação. rotação. Reflexão não pode ser porque ela modificou aqui, ó, a posição dela. Então, é rotação, a figura girou. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente fazer o número 5 e o 6. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar.
Vamos lá, copiando para a gente fazer o 5. Determine a quantidade de eixos de simetria em cada figura. Lembrando, né, que o eixo ele pode partir de um ponto fixo, dividindo a figura em partes iguais, opostas, né? Vamos ver aqui, ó, aqui dá para a gente colocar o eixo na vertical. Cada pontinha aqui, ela pode corresponder a um eixo de simetria. Então, nós temos 2, 3, 4 e 5, né? São 5 eixos de simetria aqui. Nessa figura aqui, nós temos apenas um eixo, porque nas outras pontas a figura não vai ficar igual. Um eixo de simetria. Essa daqui, se eu traçar um na vertical, a figura vai ficar igual dos dois lados? Não. Então, não tem nenhum eixo de simetria. Essa figura aqui, como é um hexágono regular, então, ó, eu posso dividir aqui ao meio, na horizontal, 2, na diagonal, 3, 4. Ainda temos aqui as semis, né? 5, 6. 6 eixos no hexágono. 2 minutinhos para copiar para a gente fazer o número 6. Sem usar instrumentos de medidas e sabendo que o eixo é de simetria, calcule o valor do ângulo em destaque no polígono regular. Esse polígono, gente, ele tem 8 lados, né? São 8 ângulos iguais, correto? Vamos verificar quanto é a soma dos ângulos internos. Lembra que nós já falamos sobre isso em outra aula? Na aula de polígonos.
que nós falamos sobre a soma dos ângulos internos, que é o valor, o número de lados menos 2 vezes 180. Se eu tenho 8 lados, vai ficar 8 menos 2 vezes 180. Essa parte não vai cair na nossa avaliação, tá? Estamos fazendo porque é um exercício proposto do livro. Então, vai ficar 6 vezes 180. Faz a conta aí para mim, para a gente saber qual é a soma de todos os lados. De todos os ângulos, né? Vamos lá, quanto que é 6 vezes 180 para a gente finalizar o número 6? 1080. 1080, que é a soma de todos os ângulos. Aí nós vamos fazer 1080 dividido para 8, para a gente saber quanto que vale cada ângulo desse. Vou botar aqui, ó, AI. Quanto que vale cada ângulo? 1080 dividido para 8. Faz aí para mim, para a gente finalizar. Quanto que é? Mil e oitenta dividido para 8. Posso falar o resultado? Pode falar. 135? 135, muito bem. Então, cada ângulozinho desse, gente, ele mede 135. Porém, o eixo dividiu esse ângulo em 2 ângulos iguais. Então, vamos botar a resposta aqui. Resposta, 135 dividido para 2 vai ficar 67,5. Ou a gente bota, né, 67 graus e 30 minutos. Ok? 2 minutinhos para copiar. Quem já for copiando pode ir para o intervalo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Retorno na última aula, 11h10, para a gente continuar falando sobre simetria. Tá bom? Tchau, professora. Beijinhos. Quem está copiando, ainda vou aguardar aí mais uns 2 minutinhos.
Posso finalizar ou tem alguém copiando?